Fala pessoal, professor Elton Carvalho aqui com vocês para mais um vídeo do canal. Esse vídeo, um vídeo específico sobre história, um vídeo específico sobre o período medieval. Esse vídeo ele serve para você que vai fazer o Enem, para você que vai fazer vestibular ou para você que estuda, né, história, que estuda teologia, filosofia. Ele tem aqui um resumo, as principais características ali gerais do período medieval. O período medieval ele tem muitas características fascinantes. A Europa aí estava se desenvolvendo como uma Europa feudal, né? Como uma Europa cristã, pós queda do Império Romano, a partir do ano de 476. As características gerais do período medieval são, em primeiro lugar, a Europa feudal, né? O regime econômico, como nós chamamos, do feudalismo, ele tem características muito peculiares. Basicamente, uma economia agrária, onde se produzia de forma bem limitada aquilo que era necessário para a vida, né, para a sobrevivência das pessoas. Evidentemente que posterior, né, aí na Baixa Idade Média, depois do século X, aquele excedente da produção do que se plantava também servia para o comércio, o que já vai trazer uma produtividade e um desenvolvimento das primeiras comunidades aí comerciais, aquilo que nós chamamos dos burgos, de onde vêm os burgueses, esses comerciantes. Então, do ponto de vista econômico da Europa feudal, é importante você compreender que ela era uma civilização agrária, mas que, à medida que os anos foram se desenvolvendo, a Europa vai ter uma característica comercial. Por quê? Porque, como dito, né, a partir da demanda, a partir da grande produtividade, a partir daquilo que se plantava e que se vendia, as pessoas começaram a se organizar, pequenas feiras, pequenos comércios urbanos aí, mas isso aí já é a passagem para a Idade Moderna, né, no século XIII, XIV, século XV, que traz o fim da Idade Média, a partir aí das grandes navegações, enfim. Do ponto de vista econômico, é importante a gente ter essa perspectiva aí do feudalismo, do desenvolvimento da terra, da plantação. Posteriormente, já na Idade Moderna, no finalzinho da Idade Média, você já tem uma nova mentalidade econômica que era muito voltada para o comércio, a formação dos burgos, aquelas primeiras cidades urbanas onde viviam principalmente comerciantes. Essa relação econômica que existia na Idade Média, ela se dava entre o suzerano e o vassalo. Normalmente alguém que prestava um juramento recebia uma carta de autorização para que ele pudesse usar a terra e proteger o seu senhor. Nessa terra, portanto, normalmente se organizava aí uma grande estrutura, né? Essa estrutura, ela tinha o manso servil, onde viviam os servos, o manso senhorial, onde vivia o senhor. Os servos deveriam pagar grandes impostos, como por exemplo a mão morta, vários impostos, também pagar o dízimo à Igreja Católica Apostólica Romana, que tem uma influência na sociedade muito significativa, como eu vou falar daqui a pouco. Então, a sociedade, né, agora eu falo do ambiente social, das relações sociais que aconteciam, ela era uma sociedade estamental, ou seja, você não tem uma mobilidade social, as pessoas não tinham mobilidade social na Idade Média. Você tem aí uma estrutura, uma pirâmide social muito fixa, né, onde você tem primeiro aqueles donos das terras, né, os grandes senhores feudais, que futuramente nós teremos em seu lugar aí o rei, né, aquele que tem maior poder, maior prestígio social. Abaixo, você tinha ali nobres, pessoas que estavam mais ligadas ou ao senhor feudal ou posteriormente ao rei. Isso vai se perpetuar até a história moderna, até a modernidade. Abaixo você tem alguns militares, pessoas que tentavam aí nesse período de transição entre a Europa feudal, né, e a Europa moderna. Você tem uma classe que vai se tornar uma classe de comerciantes.
né? Pessoas que estavam ali entre a pirâmide social mais abastada, mais bem vivida, e abaixo você tem os camponeses, aí onde tinham um trabalho árduo na terra. Então, basicamente a sociedade, a qualquer nível de avaliação que você for fazer ou de pesquisa que você vai fazer, sociedade medieval, ela é assim estruturada, sem muita mobilidade social, é assim que ela funciona. As mobilidades sociais só acontecerão de fato na história, posteriormente à Idade Moderna, aí, basicamente com a industrialização, né, e a fundação daquilo que se chamou das classes sociais. Mas até então você tem uma sociedade estamental, hierarquizada, sem nenhuma mobilidade social. Ainda dentro da questão da sociedade, nós temos uma questão cultural extremamente importante, que é a forte presença da Igreja Católica Apostólica Romana. Isso se explica da seguinte maneira. Desde que o Império Romano caiu, no ano de 476, que nós temos uma Europa fragmentada politicamente, geograficamente também. É daí que vem os feudos, né? A fundação dos feudos vem dessa fragmentação da queda do Império Romano, e você tem um vácuo político, um vácuo de poder, né? E esse vácuo de poder ele é preenchido pela Igreja Católica Apostólica Romana, que vai estruturar toda uma dogmática, uma mentalidade, como os historiadores gostam de falar, né? A mentalidade medieval, que é promovida pela Igreja Católica Apostólica Romana com base no cristianismo. Muito dessa pedagogia, para citar Jean Delumeau, é uma pedagogia do medo, né? Onde as pessoas elas vivem com medo de irem para o inferno, de sofrerem punições de Deus. Então a Igreja Romana ela vai estabelecer um domínio cultural, um domínio político, um domínio aí até econômico, porque durante a Idade Medieval, chegando até a história moderna, você tem os senhores feudais, os reis e os bispos em uma tensa relação de dominação política e econômica. Temos uma importante questão, que é a chamada questão da investidura, onde a pergunta é: quem dará poder aos bispos para que esses dominem as cidades? É o Papa ou é ali o rei, né? Ou é o senhor feudal, né? Então essa questão vai se desenvolver na história, inclusive muitas questões a nível de Enem, de vestibular, trabalham essa questão da tensa relação política e econômica que havia entre senhores feudais, bispos e posteriormente rei e até mesmo o Papa. Então nessa questão de dominação da perspectiva cristã, que vai influenciar também a formação da sociedade medieval, como diria Jacques Le Goff, a Europa não seria a mesma sem essa perspectiva, essa influência da fundação da unidade proposta pelo cristianismo. Nós temos aí inserida ainda nesse contexto de influência cultural as cruzadas, porque a partir aí do século XI até o século XII, fortemente no século XIII, nós temos o desenvolvimento das cruzadas, que é justamente a tentativa da Igreja Apostólica Romana de não só dominar territórios específicos, começando por Jerusalém, que está tomada pelos muçulmanos, como também uma luta ideológica, vamos falar assim, uma luta de fé, né, para impedir a expansão do mundo árabe, que você sabe muito bem, desde aí do século VII, né, com a forte atuação de Maomé, o islamismo vai se desenvolver no mundo e vai avançar muito pelo Oriente, chegando até o mundo ocidental e gerando esse conflito aí chamado cruzadas, um conflito de guerras religiosas entre o islamismo e o próprio cristianismo romano. Outro ponto importante de se falar da Idade Média é que a partir do século XI nós temos uma coisa que na verdade é pouco falada sobre isso, e isso é pouco falado, que é a redescoberta dos textos da Antiguidade Clássica. Na verdade, a partir do século XI, um teólogo chamado Tomás de Aquino, ele vai começar a inserir na dogmática cristã, católica, apostólica romana, os textos de Aristóteles. Esses textos eles são resgatados graças ao mundo árabe, ao mundo islâmico, que preservou desde a Antiguidade Clássica, isto é, de Grécia e Roma, perpassando até o século XI, século XII, a preservação dos textos, digamos,
textos clássicos, especialmente de Aristóteles. Então, a partir do século XI, nós podemos falar de um movimento chamado escolástica. Que movimento é esse, a escolástica? Vem da mesma origem da palavra escola e tenta relacionar aspectos filosóficos com aquilo que é revelado na religião. A partir daí, então, o pensamento cristão ele vai ter uma nova perspectiva, um desenvolvimento muito interessante dentro das universidades que são criadas na Idade Média, no mesmo período aí, a partir do século X, século XI, criação das primeiras grandes universidades e hospitais, que são muito também herança daquilo que nós chamamos de movimento monástico, que preservava o estudo, a dedicação. Então, nessas universidades vão se criar esse movimento que nós chamamos de escolástica, que isso vai inclusive passar a influenciar pensadores universitários, teólogos cristãos, a promoverem uma nova reflexão sobre o cristianismo. Aí todo esse arcabouço teórico, intelectual, essa novidade de um novo tempo que está sendo proposto aí na Europa medieval vai desencadear justamente naquilo que nós conhecemos como os movimentos renascentistas, o renascimento da antiguidade clássica. Isso vai se desencadear na política, na religiosidade, no cristianismo, no comércio, né? A gente fala de renascimento comercial e aí a gente já sabe a história, né? O resultado de tudo isso é uma grande reviravolta em toda a Europa que vai passar por movimentos importantes como o Renascimento, a própria Reforma Protestante, né? Que vai marcar aí, a partir de 1517 um novo padrão de pensamento cristão que vai entrar na história moderna de maneira muito diferente. Esse renascimento, essa nova perspectiva que vai surgir na Idade Média a partir daí, vai desencadear a história moderna. Na história moderna, né, eu posso gravar outro vídeo, outro dia sobre isso, nós já temos uma característica mais peculiar, uma característica de formação de cidades, cidades comerciais, né, burgos, novidade no pensamento cristão, na religião, ou seja, já é um outro cenário que a Europa agora vai ter e vai se desenvolver de maneira muito diferente daquelas características de uma sociedade medieval. Na história medieval, nós também temos uma grande produção do que nós chamamos de na verdade é uma tentativa de abarcar aquilo que a ciência diz dentro de uma perspectiva racional. Então, nós teremos sim uma certa tensão entre aquilo que a igreja apresenta como verdade, como dogma, revelado nas escrituras sagradas, com aquilo que a ciência, né, ou a razão vai começar a desenvolver. Então, dentro desse conflito que vai acontecer, né, um conflito social, um conflito cultural, ideológico, a Igreja Católica Apostólica Romana ela vai gerar, aí, a partir do século XIII aproximadamente, o Tribunal do Santo Ofício. Esse Tribunal do Santo Ofício ele tem primeiro a intenção de regular a religião, regular aqueles que são cristãos, mas que são considerados hereges. Por quê? Porque eles têm pensamentos diferentes, obviamente, diversos daquele que a Igreja Católica Apostólica Romana tem como verdade absoluta. Então, teorias, por exemplo, como o heliocentrismo, teorias diversas aí científicas sobre, de fato, sobre a Terra, né, a esfericidade da Terra, a localização da Terra, a origem das coisas. Esses questionamentos científicos, eles vão gerar também uma maior atuação aí da Inquisição, né, do Tribunal do Santo Ofício como controle social aí no período medieval. Bem, pessoal, essas são, assim, de maneira geral, as principais características, abordagens que você pode encontrar ao fazer um exame, uma prova, o Enem ou vestibular sobre a Idade Média. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou desse conteúdo, curta, comente aqui, compartilhe, para que a gente possa estar produzindo aqui um conteúdo que seja interessante para você e que tenha respaldo aí na sua atividade.